Paulo Guedes tratou os meninos do MBL como verdadeiros débeis mentais. Sabe quem disse isso? Antes de vocês saberem, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixa aí o joinha, ativa o sininho para receber as notificações que nós lançamos aí em média 3 vídeos por dia. Para você saber de todos eles, tem que ligar o sininho e também compartilha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e patifaria toda. Paulo Giraldelli. Vocês sabem quem é Paulo Giraldelli? Bom, se não sabem, não estão perdendo absolutamente nada. Bom, é um rapaz aí que fez um vídeo falando que o Paulo Guedes tratou o MBL como retardados e que o Paulo Guedes, apesar de ser mais inteligente dentre os liberais brasileiros, falou um monte de bobagem e não sei o que lá. E ele começa falando que Olavo e Bolsonaro são burros porque eles acreditam estar lutando contra o comunismo, porque eles falam contra o comunismo e, diferente do Paulo Guedes, que fala contra a social-democracia, eles veem uma ameaça à própria democracia. Antes de qualquer coisa, esclarecer para esse senhor que quando o Paulo Guedes se refere à social-democracia, evidentemente ele está falando sobre o modelo econômico que foi adotado durante os últimos anos e não o projeto de poder político que tentou ser levado a cabo durante os últimos anos e que avançou e muito em cima de liberdades individuais, como liberdade de imprensa, liberdade de mercado, diversas outras que foram afetadas pelos governos petistas e mais, ignora que a própria resolução do Congresso do PT, a conclusão do Congresso do PT, se não me engano, de 2016, é de que o grande erro do PT foi não ter aparelhado as Forças Armadas e não ter regulamentado a imprensa. Ou seja, se eles tivessem o exército para fechar o Congresso e a imprensa absolutamente censurada, eles tava tudo bem, o problema não foi corrupção, o problema não foi inflação, o problema não foi desemprego, o problema não foi nada disso. O problema foi eles não terem tomado completamente o poder. E olha só, esse sistema totalitário de poder chama-se, coincidentemente, comunismo. Então, não existe nenhum tipo de disparidade entre o que pensa Paulo Guedes nesse sentido e o que pensa Bolsonaro e Olavo de Carvalho, porque o Paulo Guedes estava se referindo ao sistema econômico que, de fato, durante os últimos anos foi uma social-democracia, foi um nacional-desenvolvimentismo que fracassou miseravelmente, mas era um projeto econômico que estava sujeito a um projeto de poder totalitário, tanto que foi desviado dinheiro público para você tratorar, para você acabar com um dos poderes, que é o legislativo. E você, caro Giraldelli, caso não saiba, a gente tem 3 poderes na nossa república, o executivo, o legislativo e o judiciário. A tripartição desse poder faz com que você tenha harmonia, faz com que você tenha república, faz com que você tenha democracia, equilíbrio entre os poderes. A partir do momento que você utiliza dinheiro público para acabar com o poder legislativo, você tem sim um plano não só autoritário, como totalitário de poder. Autoritário é aquele que politicamente é ditatorial e totalitário é aquele que é autoritário em todas as esferas da sociedade, desde dentro da sua casa até na escola, nos veículos de imprensa, e justamente esse é o pensamento do PT, ser um partido hegemônico, ser o único partido, ser o partido, se confundir com o próprio governo, se confundir com o próprio Estado. Mas vamos lá, ele continua falando que ele é insuspeito para falar sobre tudo isso, porque ele não é nem social-democrata e nem liberal, Bom, ele não é nem social-democrata e nem liberal, até aí tudo bem, Então qual que é o modelo econômico defendido por esse grande mestre? Um modelo baseado na generosidade. É isso, a solução para a economia dele é a generosidade. É tipo o Cabo Daciolo falando, candidato, qual que é a sua proposta para segurança pública? É mais amor. Então sério isso que você está falando, que tentando diminuir pessoas, falando que elas são infantis e não sei o que lá, e falando que o seu grande plano é a generosidade, cara. Que generosidade não é política pública, generosidade não é, assim, pode até ser só uma corrente filosófica baseada na generosidade, mas isso aí não governa país, isso aí não determina a política de Ministério da Fazenda, E é justamente sobre isso que estava sendo discutido no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. E aí ele fala que, Paulo Guedes tratou os meninos do MBL como retardados porque ele usou parábolas, porque ele usou histórias, porque ele usou metáforas para se fazer entender. Então, segundo aí o Giraldelli, Jesus Cristo acreditava que todos os seus discípulos eram retardados porque ele utilizava parábolas para ilustrar o seu pensamento. Então, todo mundo que usa parábola, se você ouve parábola, você é um retardado mental, ou, nas palavras de Paulo Giraldelli, aliás, até aproveitar para contar uma história aqui para o Paulo Giraldelli, Era uma vez um velhinho de esquerda
que não tinha muitas habilidades com essa tal de internet. Foi lá, se embrenhou nesse tal de YouTube, falou que tais pessoas são débeis mentais porque ouvem parábolas, falou que tais pessoas são infantis, falou que adversários políticos, né, são risíveis, são burros, agem de uma maneira, né, que deve ser ignorada, que deve ser ridicularizada, mas ao mesmo tempo esse velhinho de esquerda fazia trocadilhos com o nome dos seus adversários políticos. Falava sobre mamãe defequei, falava sobre Kim Kataguiri, demonstrando a sua completa maturidade, mostrando como é um ser superior e passando vergonha na internet, passando vergonha no YouTube. O nome desse velhinho de esquerda era Paulo Giraldelli. Gostou da historinha? Aí ele fala que na verdade o Paulo Guedes não defende o liberalismo, ele defende só uma raiva contra o Estado, é para acabar com tudo, os liberais burros de hoje só defendem acabar com tudo, onde já se viu acabar com o gasto público, o que faz um país pequeno se desenvolver é um gasto público, mas o gasto público sai justamente do crescimento econômico criado pela iniciativa privada, então na verdade você só está retroalimentando um país, então como é que você está aumentando alguma coisa se você está tirando essa coisa para aumentar a própria coisa? Você está entendendo? É tipo você pegar sabe aqueles carregadores portáteis celular, aí você pega, coloca a parte do cabinho ali na parte USB, aí você coloca a outra parte também no carregador, naquela entradinha que tem de celular, que geralmente você coloca a entradinha de celular, aí você pega, conecta o USB e deixa na tomada para carregar o carregador, e aí quando você quer carregar o celular, você conecta o USB no carregador e conecta a parte menor no celular. Só que aí qual que é a grande ideia genial do Paulo Giraldelli? A gente pega esse carregador portátil celular, põe a parte USB nele e põe também a parte do celular nele, ou seja, ele está se retroalimentando e isso está fazendo com que a energia dentro dele cresça. Realmente é uma coisa absolutamente genial, né? Um dos fatores para você medir o PIB é o gasto público. Não é o investimento das empresas, o gasto das famílias, o gasto público, a balança comercial. Então, a grande fórmula do Paulo Giraldelli é a gente tirar dinheiro de um país e fazer com que esse dinheiro volte para o próprio país na mesma proporção, só que dessa vez nas mãos do governo. Realmente é uma ideia genial para o crescimento econômico, né? Não tem nada a ver gasto público com liberalismo, não tem nada a ver falar sobre empresas estatais com liberalismo, não tem nada a ver corte de gastos com liberalismo, tem que falar na verdade da concorrência dos bancos, tem que falar na verdade da concorrência das telecomunicações. Paulo Guedes, se você não assistiu, e com certeza você não assistiu todo o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, falou justamente sobre aumentar a competição entre os bancos. Os seus secretários anunciados no Congresso da MBL falaram sobre aumentar a competição dos bancos, sobre desregulamentar o mercado, aumentar a competitividade em todos os setores, porque é disso justamente que se trata o liberalismo. Não só enxugamento da máquina pública, corte de gastos, para que você tenha equilíbrio fiscal, para que as contas se paguem, você tenha um país sério para fazer investimento, tanto nacional como internacional, mas também você ter um ambiente de mercado favorável à competitividade, com pouca burocracia, com poucas regulamentações, para que os pequenos possam ter a chance de crescer, se tornar médios e competir com os atuais grandes. Então a sua visão está absolutamente equivocada de que enxugar o Estado não tem nada a ver com liberalismo, é um negócio assim de quem de fato nunca leu uma linha sobre liberalismo. E aí ele termina falando, nossa, eu tô com muito medo, né? Tô com medo de acabarem com a nossa infraestrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia. Que infraestrutura? Assim, qualquer pesquisador, qualquer professor universitário de direita ou de esquerda sabe que o setor de pesquisa já está absolutamente destruído, sucateado, que você não tem abertura nenhuma para dinheiro da iniciativa privada e que o que é pago pelo governo é uma miséria. Então, você está com medo do quê? De acabar com uma coisa que já não existe? Já não tem financiamento para pesquisa, o Brasil já não tem nenhum prêmio Nobel, por exemplo, já não é referência para nenhum país em termos de pesquisa de coisa nenhuma, então não, já não existe nenhum grande investimento, um grande programa do Ministério de Ciência e Tecnologia que esteja dando muito certo, fazendo com que o Brasil se sobressaia sobre outros países e que os liberais vão lá acabar e vão cortar tudo em nome do corte de gastos, vão acabar com a pesquisa brasileira. Já não existe pesquisa brasileira. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Respondendo nosso caríssimo amigo Paulo Giraldelli. Mais uma vez, se vocês quiserem saber mais informações sobre ele, não recomendo, né? Vocês não estão perdendo absolutamente nada, tem coisas muito mais úteis para você ler do que a biografia do Giraldelli. Vocês podem ler o horóscopo ou as casas ali dos cada Cavaleiros do Zodíaco, ou as novas sagas, os novos animes que estão saindo do Dragon Ball,
coisas que são muito mais úteis, né, e de interesse público do que você ficar sabendo da vida do Ghirardelli. Um abraço e até mais. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.